Evangelho, domingo da quarta semana do tempo pascal. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. O mercenário que não é pastor e não é dono das ovelhas, vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e foge. E o lobo as ataca e dispersa, pois ele é apenas um mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Eu dou minha vida pelas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil. Também a elas devo conduzir. Escutarão a minha voz e haverá um só pastor e um só rebanho. É por isso que o Pai me ama, porque dou a minha vida para depois recebê-la novamente. Ninguém tira a minha vida, eu a dou por mim mesmo. Tenho o poder de entregá-la e tenho o poder de recebê-la. Esta é a ordem que recebi do meu Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Domingo da quarta semana do tempo pascal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos leva para o 10º capítulo do Evangelho de São João. E o domingo de hoje é conhecido como o Domingo do Bom Pastor. Nós acabamos de ouvir o texto do Evangelho de São João em que Jesus se apresenta como o bom pastor. Tomar nas mãos o Evangelho de hoje nos entrega a certeza de um grande testemunho dado pelo Senhor. Ele veio para nos salvar. Ele veio para nos buscar. Ninguém estará nesse mundo completamente perdido e abandonado, porque o Senhor vem ao nosso encontro. Bendito seja Deus por tão grande revelação, que como o pastor que dá a vida por suas ovelhas, assim o Senhor entrega a vida por cada um de nós. Normalmente vemos essa ideia com essa imediatez que eu acabei de falar. Porém, a imagem do pastor, que na verdade Jesus vai dizer que se trata de um bom pastor, não é uma imagem tão, digamos assim, tão certa desse jeito, né? Como o Senhor, como a gente normalmente pensa. Não é todo pastor que é bom. O bom pastor é aquele que dá a vida pela ovelha. Ainda poderia ter a presença do pastor que defende o rebanho, mas que não teria a ousadia e a coragem de entregar a sua vida pelo rebanho, por cada uma das ovelhas. Jesus é o bom pastor porque ele entrega a sua vida pelas ovelhas. A figura do mercenário que aparece no Evangelho de hoje é a figura daquele que assume algum tipo de vínculo, de compromisso com as ovelhas, mas só consegue estabelecer o valor do seu trabalho. O mercenário, ele coloca o preço do seu trabalho. Uma vez pago o preço que ele estabeleceu, ele se faz responsável por aquilo que lhe foi confiado. O pastor é aquele que assume o compromisso de cuidar das ovelhas, não porque estabeleceu um preço, mas porque conhece o valor de cada ovelha. Enquanto o mercenário conhece o seu preço e se baseia a partir disso,
O pastor é aquele que sabe reconhecer o preço e o valor de cada ovelha. Mas o bom pastor é aquele que entrega a sua vida pelas ovelhas, ou seja, ele não apenas se contenta, vamos dizer assim, em conhecer o preço dessa ovelha, mas em estabelecer um valor por ela altíssimo, o valor da sua própria vida. Então, o bom pastor não é aquele que reconhece o valor da ovelha, mas é aquele que oferece um preço por ela altíssimo. Veja, meus irmãos e minhas irmãs, como o Evangelho de hoje nos provoca, né? Conhecemos o preço que cada irmão e irmã nosso tem diante de Deus, né? Cada pessoa tem um valor diante do Senhor. Nós reconhecemos o valor da pessoa que está ao nosso lado. Quando falamos em valor da outra pessoa, muitas vezes nos referimos ao que o outro, as habilidades, né, que aquela pessoa tenha em relação aos seus afazeres, os afazeres em comum conosco, capacidades, habilidades práticas que uma pessoa tem. E dizemos, essa é uma pessoa de valor, por essa ou por aquela situação, por essa ou por aquela competência. Uma outra expressão é dizer que uma pessoa de valor pelos princípios e valores morais e espirituais que ela traz consigo e que ela defende na sua vida concreta e demonstra o quanto eles são centrais e importantes na sua vida por conta das escolhas que ela faz, dos gestos que ela admite, ou seja, do testemunho que ela dá, né? Do exemplo de vida que ela reflete, que ela permite que a gente conheça. E nós dizemos, essa é uma pessoa de valor, né? Mas existe ainda aquele valor último e total da vida de cada ser humano. Um valor que só Deus é capaz de atribuir em grandeza e significado, porque está associado à genuinidade. Cada um de nós somos irrepetíveis, somos únicos. E o Senhor nos ama com todo o seu amor, o que significa que Ele se entrega inteiramente por cada um de nós. Não existe uma entrega, como poderíamos dizer, coletiva, genérica. O Senhor se entrega pela salvação do mundo inteiro, entregando-se pela salvação de cada homem. Então, o valor com o qual o Senhor define, ou melhor, o preço com o qual o Senhor define o nosso valor, é o preço de sua própria vida. Como bom pastor, ele está disposto a dar a sua vida pela vida de suas ovelhas, o que significa dizer que a vida da ovelha vale a vida do seu pastor. De fato, que valor mais alto do que esse, mais completo do que esse, que valor poderíamos declarar para a vida de um ser humano? Vale a vida do meu Senhor. Diante de uma declaração como essa, que valor nós vamos estabelecer para a vida do nosso irmão? Se Jesus estabelece esse valor para aquele que está ao seu lado, quem sou eu para poder desprezá-lo, tratá-lo sem nenhum respeito, sem nenhuma reverência? Se o meu Senhor declara um valor tão alto pela vida do meu irmão, é importante que eu saiba, ao menos, reconhecer a grandeza desse valor. É necessário que eu saiba, ao menos, me recordar que o meu Senhor estabelece um valor muito alto, porque nós
nós com frequência, por amor a Deus, dizemos: Senhor, nós reconhecemos, és o nosso Senhor e o nosso Deus. Por Ti entregamos a nossa vida e estamos dispostos a fazer tudo segundo a vossa vontade. E aí a gente ouve no Evangelho dessa semana, dessa terceira semana, que a vontade do Pai é que todos nós cheguemos ao Filho e que nenhuma alma se perca. E aí quando nós chegamos diante do Filho, o Filho nos mostra que a sua vida Ele a entrega livremente pela salvação de cada alma. Que Ele ama cada uma das almas que o Pai lhe entregou ao ponto de decidir entregar sua vida por cada uma delas. Aí é o momento em que a gente fala: bom, se o meu Senhor estabelece esse valor por cada alma, então, Senhor, ajuda-me para que eu possa reconhecer o valor estabelecido por Ti e me disponha a também eu defender o valor de cada uma das almas que o Senhor tanto ama. O que significa dizer: ajuda-me, Senhor, a entregar minha vida junto contigo pela salvação das almas, para que não se perca nenhum daqueles que lhe foi entregue. Nós dizemos e reconhecemos: o Senhor é o nosso Deus. Devemos amá-lo sobre todas as coisas. E quando entendemos que o amor desse Deus por cada alma é um amor completo, total, em que Ele se dispõe a morrer por cada um de nós, é a hora que eu digo: vem, Senhor, em meu socorro, para que eu também reconheça pelo meu irmão aquilo que o Senhor reconhece e eu possa oferecer por ele aquilo que o Senhor oferece. Sem a tua ajuda, sem o teu socorro, sem o teu auxílio, eu não vou conseguir. Preciso, Senhor, que as tuas mãos venham sobre mim, me acolham, me suportem, me conduzam. Então hoje, o Domingo do Bom Pastor nos ajuda a não nos esquecermos o valor que cada um de nós tem aos olhos de Deus. E que nós não venhamos a dizer: bom, esse valor eu não reconheço. Sim, Senhor, eu reconheço. O valor que o Senhor estabeleceu é o mesmo valor que eu assumo para mim na relação com os meus irmãos. Mas vem em meu socorro, me ajuda a amar com a grandeza do seu amor. Quando Jesus no Evangelho diz ainda: ninguém tira a minha vida, eu a entrego livremente. O pastor não precisava passar pelas dores que passam as suas ovelhas. Ele poderia reservar para si e para o poder que lhe era próprio de preservar-se, de sofrer tudo aquilo que é próprio de suas ovelhas. Mas para que uma ovelha não viesse a percorrer uma estrada que não tivesse sido abraçada pelo Senhor e assim terminasse por temer se Deus a amava e viria ao seu encontro, o Senhor decidiu percorrer até mesmo as profundidades do abismo da sombra da morte, a fim de que todos nós pudéssemos ser salvos, mas não só isso, mas pudéssemos olhar para Ele e dizer: quando, Senhor, quando poderá acontecer de cairmos em uma situação onde o Senhor não tenha o poder de vir ao nosso encontro e dali nos retirar? Quando, Senhor? Pois em todos os lugares estás, e com todo o teu coração amas a cada um de nós. Vem em nosso socorro, Senhor, para que nós saibamos amar com a medida do teu amor
e reconhecer nossos irmãos e por eles, juntamente contigo, entregar a nossa vida, unidos ao bom pastor. Queremos também nós zelar por aquela porção do rebanho que nos foi confiada. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria e pela intercessão de São José, desça sobre todos vós a bênção do Deus Onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.